Nós estamos chegando no fim do ano. O Adilson vai dar um aviso, mas eu queria fazer uma convocação para você. No sábado, a partir das 8 horas, a gente vai estar aqui porque tem bastante coisa para fazer, tá? O pessoal vai talvez acabar a rampa ali e a gente precisa organizar lá o estacionamento. Está ficando difícil estacionar ali na frente, né? Então eu precisaria de colaboração de pessoal que viesse aqui, tanto pessoa para fazer a faxina aqui em cima, como lá embaixo, para a gente arrumar a rampa para entrar no estacionamento lá. Então todos jovens, fortes, bonitos. Se for feio, não vem, tá? Aí você vem para ajudar a gente, e homens que saibam trabalhar, né? Venham também, todo mundo vai ser bem-vindo, tá bom? Vamos fazer um tempo de comunhão como nós já tivemos no começo das faxinas da igreja. Vira aqui todo mundo participar, tá bom? Eu convoco você, se você puder vir, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Então, a gente está estudando o livro de Josué e nós estamos chegando no fim do ano. E o que acontece? Todo fim do ano e começo do ano a gente fica mais... As crianças vão sair. Então, todo começo de ano, fim de ano, a gente fica mais reflexivo, a gente começa a rever, né? O que nós fizemos esse ano inteiro. Eu acho que muitas vezes a gente olha o ano como se fosse uma derrota, né? Muitas coisas aconteceram que a gente sente como se fosse derrota mesmo na nossa vida, outras como vitórias, né? E a gente tem que pensar sobre o ano e todas as proposições e todas as atitudes que nós tomamos e rever, fazer uma reavaliação de tudo que nós vivemos, né? E planejar como que vai ser o ano que vem, né? E para planejar a gente tem que realmente pensar sobre a questão de Deus estar presente no nosso planejamento. A gente vai estudar o texto de Josué capítulo 8, em um momento em que Israel vem de uma derrota. Foi falado isso semana passada com o pastor Adilson. E tem uma questão que às vezes a gente desanima de não poder caminhar, né? O Benjamin Franklin tem uma frase que eu acho interessante. Ele fala assim: aqueles que não planejam planejam falhar. Nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez, né? Benjamin Franklin, a gente sabe que era um cristão e que descobriu a eletricidade e tudo, né? E as descobertas dele tem muito momentos de falhas e tentativas, né? Então, às vezes, as nossas falhas têm que ser revistas, mas a gente não pode desistir no meio do caminho. E nesse texto, no capítulo 8 de Josué está num momento em que ele sofreu uma grande derrota. Então ele está num momento de desânimo, né? E aí Deus vai falar com ele. Então a gente vai ler o texto Josué 8 de 1 a 3 e depois a gente vai para o 30, de 30 a 35. Eu não vou ler o miolo central, eu vou falar sobre esse miolo central no decorrer da pregação. Mas quero que você leia esse texto pensando na sua vida, nas suas batalhas, nas suas trajetórias, né, durante esse ano e talvez mais além desse ano. Por que às vezes a gente é derrotado, por que às vezes a gente tem vitória, por que às vezes as vitórias podem decorrer logo à frente de derrotas também, né? O Charles Swindoll, ele fala assim que quando você está no topo é que você cai, e cai grande, né? E o impacto é grande. E o que aconteceu aqui no contexto que a gente vai ver é que eles tinham vindo de uma grande vitória, né, em Jericó, e eles estavam cheios de si, né? O Deus está do nosso lado e tudo, e vem de repente uma grande derrota, né? A gente sabe também que o lutador de boxe, quando ele está lutando, o maior perigo é quando ele tem um round que ele praticamente derruba o adversário. No próximo ele vai com tudo e ele esquece da retaguarda, de defender, né? E ele pode ser nocauteado nesse aspecto, de não
olhar o adversário, né, de uma forma com sabedoria, né, olhar aquele adversário. E o que aconteceu com Israel foi isso, ele não olhou o adversário, ele olhou o seu poder, ele não olhou para Deus também, né? A gente vai ver sobre isso, tá bom? Vamos orar então e vamos ler o Josué 8. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, que no nosso coração esteja essa, nada além de Ti, Senhor. O Senhor é o único que pode transformar a nossa vida, é o único que pode nos dar sabedoria, é o único que pode nos dar fé, é aquele que pode agir transformadoramente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Nós queremos nos submeter agora, nessa manhã, na leitura da Tua Palavra, para uma transformação do Senhor, para que a nossa caminhada diante do Senhor, nesse mundo que nós vivemos, possa ser frutífera para a glória do Senhor. Peço, Deus, para aqueles que vão ouvir essa pregação em casa, que o Senhor abençoe também, e por nós aqui, que a gente aprenda com o Senhor nessa manhã, para que o fim do ano e o começo desse ano que vem possa ser de um tempo diferente, Deus, de mesmo sendo transformado pelo Senhor, a gente seja luz e sal no mundo que nós vivemos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim a palavra, Josué 8, disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás Ai e a seu rei como fizesse a Jericó, e ao seu rei somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o gado, e põe emboscada a cidade por trás dela. Então Josué levantou toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Voltando agora para o 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não maneja instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, e já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que lhes fosse abençoado todo o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Então aqui o contexto é o capítulo 7 da derrota de Ai, né? A grande derrota. E se a gente puder olhar para Josué, qual foi o erro de Josué? Porque na verdade Josué não tem culpa no pecado de Acã, né? Acã desobedeceu a Deus e a família dele, esconderam alguns pertences na tenda deles, né? E esse pecado, apesar de não ter sido visto por Josué nem pela maioria do povo, foi visto por Deus. E o começo do Josué 7 fala: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Came, filho de Zade, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui o contexto é que o pecado, mesmo oculto, ele afeta a nossa vida. Você imagina que você tem um filho que rouba alguma coisa, né? Ele está dentro da sua casa, ele rouba, aquilo de alguma forma vai afetar a sua vida. O pecado não vai ficar impune, porque não é que você não saiba, mas é que Deus sabe. E é esse o ponto
que eu acho mais importante quando a gente fala o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se nós não tememos a Deus, o pecado fica algo tão fácil de ser praticado. Nós não lutamos contra o pecado como deveríamos, né? E o caso de Acã, faltou o temor a Deus, o temor à recomendação de Deus. E quando Deus fala para Josué assim, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da minha lei, daquilo que eu orientar, Josué não se desviou, mas Acã se desviou. E a questão do erro, do pecado de Josué foi que antes da batalha de Ai, ele não consultou a Deus. Ele fez a mesma coisa, da estratégia, mandou os espias vieram falar, essa cidade, eles achavam que ia ser muito mais fácil de ser conquistada, porque Ai não era tão poderosa como Jericó. Era um pessoal que, para quem olhasse de fora, falava, nós vamos derrotar facilmente. E o que a gente não vê em Josué 7 é Josué consultar a Deus, na estratégia de Deus. Ele usou a estratégia dele. Vai lá, manda os espias vêm, não precisa de tanta gente, é fácil de conquistar, e eles vão e sofrem uma derrota. Pessoas morrem. E aí Josué, por não consultar a Deus, ele sofre uma derrota, ele tem o segundo problema dele, a estratégia dele falhou, né? E ele faz uma oração para Deus, e a oração dele é quase como se fosse uma oração, né? Hoje até cheguei na aula do Joel, sobre João, né? Ele estava falando sobre essa questão de Josué, Senhor, você está a favor de nós ou contra nós? Porque ele sofre essa derrota. Esse é o questionamento de Josué. Por que nós sofremos essa derrota, Senhor? Nós não somos seu povo? O Senhor não prometeu para nós vitórias? Né? E Deus fala para Josué, como o Adilson falou muito bem semana passada, pare de orar, né? Porque a oração dele é uma murmuração. Como o povo fazia lá no deserto, né? Quando estava caminhando, falava, Senhor, por que tirou a gente do Egito? Nós tinha tanta comida lá, alho e cebola, né? Para quem gosta de alho e cebola. Só como tempero, né? Você não vai comer alho e cebola. Aí eles reclamavam de Deus. Josué fez a mesma coisa. Ele fala, Senhor, por que a gente perdeu essa derrota para os amorreus? O Senhor não teve compaixão de nós e todas essas coisas assim. Ele não entende essa derrota. Essa foi a questão. A oração dele é uma murmuração contra Deus. E Deus fala, para de orar, porque vocês pecaram contra mim. Quando ele sofreu essa derrota, a primeira coisa que tinha que vir na cabeça dele, como um obediente a Deus, no planejamento que Deus fez para Josué, foi alguma coisa errou, nós pecamos. Então, a consulta dele em oração a Deus, foi, Senhor, onde nós erramos? Por que nós falhamos? Porque o Senhor não falha. A sua promessa é conquista para nós. E nós fomos derrotados. Essa deveria ser a questão. E aí Deus fala para ele, vocês pecaram. E esse pecado não pode ficar impune. Por isso que, como igreja, nesse fim de ano, dá uma olhada para o seu coração na questão de como você tem se conduzido na presença de Deus. Porque se você tiver algo que tenha incomodado o seu relacionamento com Deus, que é o pecado, isso vai afetar a sua vida. Mas não só a sua vida, isso vai afetar a vida de pessoas que você ama. Não pensa que Josué ficou contente com a punição de Acã e da família dele, não. Porque ele amava Acã. Era povo dele. Mas Acã pagou um preço e a família de Acã pagou um preço justo diante de Deus. Mas isso causa em Josué, e aí a gente retoma para o começo desse capítulo 8, uma paralisação nos planos. Josué não sabia mais o que fazer. Ele não ia, se não fosse uma intervenção de Deus, eu acho que ele ia ficar parado ali com o povo. Talvez ele pensasse até em voltar mesmo do Jordão. Chega, nós já conquistamos Jericó, acabou aqui para nós. Porque ele ficou totalmente paralisado. Ele ficou com medo de uma nova derrota, mesmo depois da punição. Então ele estava num momento de tristeza, né? Então, aqui Deus vai falar, agora nós vamos fazer uma retomada de direção.
Vamos retomar os planos que eu fiz para vocês, né? Mas os nossos planos, os planos que eu fiz para vocês, vocês têm que ter consciência de que eu estou junto. Essa questão da presença de Deus, né? Os planos de Deus têm que estar em harmonia com os nossos planos. Então, esse ano, se você de alguma forma sofreu alguma derrota, dá uma revisada naquilo que você planejou e como você planejou. Se você, antes de tomar decisões, você orou consultando a Deus. Se você colocou diante de Deus a sua vida, né? Fala, Senhor, seja feita como Tu queres, não como eu quero, né? Seja feita a Tua vontade, a oração que Jesus ensinou. Seja feita a Tua vontade, conforme a Sua direção, não a minha, né? Porque muitos dos nossos erros e decisões que nós tomamos é não consultar a Deus com o coração voltado para Ele, submisso a Ele, né? Porque muitas vezes a gente justifica, é a vontade de Deus e faz, né? Depois a gente quebra a cara e a gente, poxa, não era a vontade, né? Era a minha vontade, do meu jeito, não do jeito de Deus, né? Não que aqui o objetivo de Josué e de toda Israel estava errado, não, vamos conquistar porque Deus falou para nós que vai entregar nas nossas mãos. Mas essa questão de estar na presença de Deus sempre, todos os momentos. Até no culto de oração de quarta-feira eu estava falando sobre isso, sobre você orar, ler a palavra, né? Porque você ora, você está falando com Deus. Você lê a palavra, Deus está falando com você. Quanto mais você conhece da palavra, mais direção correta você tem de Deus. Mais sabedoria de Deus você tem. Sabedoria que vem do alto, não uma sabedoria terrena, né? Porque pode ver que a estratégia de Josué, aos olhos humanos, não é errada. Manda o espia, vê como é lá e vamos preparar a batalha, manda uns homens guerreiros, bons guerreiros, vamos para frente, vamos derrotar. Não, não é uma estratégia errada, né? Era quase como se fosse, não sei se você já viu aquele filme de Troia lá, né? Que o pessoal está tentando invadir a cidade lá, murada e tudo, e não tem sucesso. Aí eles constroem um cavalo de Troia. Você já viu isso? Né? E esse cavalo é construído e é enviado, e eles abrem as muralhas como se fosse um presente, né? E aí por isso que vem o presente de grego, né? Os gregos dão um presente que é o cavalo de Troia, e dentro do cavalo tem os soldados que o único papel daqueles soldados é abrir o portão principal, e aí eles invadem e derrotam, né? E aqui a estratégia também de Josué era uma boa estratégia. Mas o problema é que o povo de Deus não pode ter estratégia pessoal. A nossa estratégia tem que ser submetida à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E, às vezes, a vontade de Deus parece estranha para nós, né? Como Jericó, 7 voltas, tocar tambeta, gritar, as muralhas caem. Isso é loucura para nós, né? Eu falei nessa batalha de Jericó, muitas vezes, muitas coisas de Deus, a gente questiona, né? E Josué questionou também aqui, como nós questionamos, por que Deus faz desse jeito? Mas o jeito de Deus é o jeito correto, não o nosso, né? Então, Deus, Ele tem a ira aplacada. No 26 do 7, ele fala assim, e levantaram sobre ele um montão de pedras e permaneceu até o dia de hoje, assim o Senhor apagou o furor da sua ira, né? Pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até os dias de hoje. Então, a ira de Deus pela punição do pecado, pelo arrependimento de pecado que teve naquele momento ali, pela punição, aplaca a ira de Deus. Deus não está mais irado. Josué ainda está temeroso. Josué ainda não tem coragem de enfrentar todo o que ele tinha que enfrentar para frente. E aí Deus fala para ele, disse o Senhor Josué, não temas, nem te atemorizes. Palavra de tranquilidade, de consolo de Deus, de conforto de Deus, para que Josué comece a olhar e enxergar aquilo que Deus tem para ele, e que sempre teve. E Deus não mudou o propósito dele para Israel, né? Deus era com Josué e com o povo de Israel, né? Retomando e renovando, né, a estratégia de Josué na conquista de Ai agora e da terra prometida, né? Então,
Deus não abandonou o povo. E esse é o ponto em que ele, falando com Josué tinha que passar para os guerreiros, para toda a Israel: Deus está conosco e continua conosco. Ele continua trabalhando com cada um de nós, né? Ele não nos abandona. E tem momentos que a gente passa, e talvez você tenha passado nesse ano, que dá a impressão que Deus não está ali mais, que Deus não está naquela batalha. O que ele fala para Josué é exatamente: não temas, nem temorize, né? Agora Josué volta a ouvir Deus e a estratégia de Deus. Ele fala assim: dispõe-te, sobre para Ai, e olha que entreguei nas suas mãos o rei de Ai e o seu povo, e toda a cidade, né? Farás de Ai como fizeste em Jericó, e ao seu rei. E ele começa agora: você vai se levantar, porque o pecado foi castigado, e a minha estratégia para você agora é voltar a me ouvir e seguir aquilo que eu mandar, né? E a estratégia, o miolo que eu não li, é interessante, porque ele fala o seguinte para Josué: Josué, põe soldados à volta da cidade e ataca numa direção. Quando esses soldados de Ai, cheio de si, né, como eu falei, quando você vem de uma grande derrota, você fica todo orgulhoso, né? O povo de Ai estava orgulhoso: nós derrotamos Israel, né? Nós derrotamos o Deus de Israel. Pode ter pensado isso, né? Então eles estão todos orgulhosos, eles saem, todos os homens de guerra da cidade, para enfrentar Israel, cheio de arrogância. Quando eles vêm próximo de Israel, o que Israel faz? Finge que eles estavam com medo e sai, né? E uma vez eu vi uma pata, ficou bonito isso aqui, uma pata que o coiote está perto dos filhotinhos dela e tudo, e ela começa a andar mancando. E o coiote vai seguindo, vê que ela está meio ferida e vai andando. Quando chega lá na frente, o coiote chega perto dela, ela sai disparada. Entra na água e mergulha na água e sai lá na frente. Ela apenas tirou o coiote do perigo que estavam os filhos dela correndo. Até um animal sabe fazer isso, né? E o povo de Israel fez isso. Eles fingiram que eles estavam feridos com medo e fugiram. Quando os soldados de Ai saem da cidade, por trás da cidade vêm os outros soldados de Israel e detona tudo, e conquista aquela cidade. E eles voltam, quando os soldados veem que a fumaça do fogo da conquista de Israel lá na cidade, eles voltam, eles ficam cercados. Eles não sabem se voltam para a cidade, se defende de Israel, e ali eles são totalmente derrotados. Essa é a estratégia, né, que Deus dá. Mas aí é uma estratégia de Deus para Josué. E eles derrotam totalmente Ai com um engodo, né, com uma estratégia dada por Deus. E nós temos que aprender que Deus tem estratégias para a nossa vida, de conquista para a nossa vida, de conquista para o reino de Deus. E eu já falei e sempre falo, para nós como igreja, a nossa batalha é conquistar pessoas para o reino de Deus. Não é mais uma estratégia de guerra como era aqui, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Hoje não mais. Nossa luta é para que a gente pregue o Evangelho e pessoas sejam salvas. Amém? Essa é a estratégia de Deus para nós, né? Então, retomando a estratégia, se você foi derrotado nesse ano em que pessoas que você orou, pessoas que você trabalhou para que conhecessem ao Senhor, ainda não se renderam ao Senhor, não desista. Não desista. Existe uma vitória do Senhor para a nossa vida, né? Ontem, eu tive uma alegria muito grande, né? Porque um novo pregador surgiu na nossa igreja, né? Uma bênção de Deus, o Júlio, e ele usou, eu até falei para ele, ele falou assim, na hora que eu falei Hebreus capítulo 6, eu falei, meu Deus do céu, né? Já me tremeu a minha perna, dependendo do trecho de Hebreus capítulo 6, e ele pregou justamente o trecho que foi uma bênção para a igreja, né?
Então, quando a gente vê uma vitória dessa, de um jovem pregando o Evangelho, a gente fica tão feliz com o Senhor, feliz com o que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem nos dado estratégia, tem dado vitória, mas a gente tem que tomar muito cuidado de caminhar, né, segundo o propósito de Deus, sempre buscando a presença de Deus, né? E aí vem uma grande vitória, né? E ele fala que Josué vai e volta a fazer exatamente como Deus manda. Ele já não tem as ideias dele, né? A estratégia dele de conquista foi a estratégia que Deus deu e colocou no coração dele. Isso foi um ensinamento para ele e para todo Israel, né? A travessia do Rio Jordão, a vitória em Jericó e a derrota, tudo são para nós um ensinamento que Deus dá para nós. Quando Ele nos disciplina, né, Hebreus fala sobre isso, Ele disciplina nós como filhos porque nos ama. E a disciplina que Ele deu para Israel foi por amor a Israel, para que Israel não se esquecesse de que nada que façamos sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, dá certo. Tudo que a gente tem que fazer é na busca da direção de Deus. E mais na frente eu vou falar como a gente sabe qual que é a vontade de Deus, né? A gente tem que buscar por isso. E nos versículos 30 em diante, ele renova a aliança com o povo, né? Ele fala assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel. Olha que interessante. Quando Deus ordena hoje, lá para Moisés, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio é um livro antes de Josué, tá? Um livro apenas antes. Hoje também o João falou que Deus, o tempo de Deus, né? Ele está fora do tempo e a gente sabe disso, mas a gente às vezes teme não saber, né? Mas lá atrás, com Moisés, ele fala o seguinte, 27, nós vamos ler do 4 ao 7, diz assim: quando houveres passado do Jordão, levantarás essas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal. Olha, quantos anos antes, né? Vocês vão levantar essa parte do monte Ebal e as cairás. Ali edificarás um altar ao Senhor, o teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificará um altar ao Senhor, ao teu Deus, sobre o que oferecerás holocausto. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás e se alegrarás perante o Senhor teu Deus. Essa era a profecia, essa era aquilo que Deus tinha falado com esse povo. E agora, no 8 que nós estamos lendo, ele fala assim: como Moisés, seu servo, ordenara aos filhos, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, né? Sobre o qual não manejarás instrumento de ferro, sobre o que lhe oferecerem holocaustos ao Senhor, e apresentará ofertas pacíficas. A mesma coisa, o que estava ofertado por Deus lá, falado por Deus lá, foi fielmente repetido aqui. Quando você conhece a palavra, quando você conhece as profecias de Deus para a vida, e assim eles estavam aqui agora vendo tudo aquilo que Deus tinha prometido, eles fizeram um altar no Monte Ebal, como Deus tinha falado para eles, porque Deus já tinha prometido as vitórias que eles teriam todo o tempo em que eles estivessem obedecendo a Deus. E aqui, nessa renovação de aliança, existe confissão, né? Existe perdão, existe restauração para o povo. Nós precisamos constantemente na nossa vida, na nossa caminhada, para a gente ter sucesso, de nos colocarmos diante de Deus em adoração a Deus. E a adoração a Deus, ela vem acompanhada de várias coisas. Primeiro, da gente entender que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que sem Deus nada nós podemos fazer, né?
Então, quando a gente se coloca diante de Deus em arrependimento, em contrição, né? Nós somos restaurados por Deus, né? E aí vem uma renovação do conhecimento que nós temos de Deus. A palavra fala para a gente meditar na palavra de Deus dia e noite. Isso é muito importante, irmãos. Se nós não temos o costume de leitura bíblica, de meditação na palavra, né? De marcar, sabe? A minha Bíblia marcada, não é pecado marcar a Bíblia, tá, irmãos? Se você não quer a sua Bíblia marcada, não tem problema, escreva algum versículo que chamou muito a sua atenção. Escreva alguma coisa que Deus falou ao seu coração, marca aquilo ali, faça um altar dali, Deus falando, não como uma idolatria a um altar, mas ao Senhor, a quem é Deus e o que Ele tem feito, marca, né? E ele vem falando, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que se havia escrito diante dos filhos de Israel, né? Renovar tudo aquilo que eles conheciam, tudo aquilo que alguns nem tinham visto, né? Porque aqui ele fala de meninos, estrangeiros, pessoas que não tinham vivido o que eles viveram aqui. Aqui nesses estrangeiros está incluído Raabe, tá? E a família dela. Como eu fico pensando assim, Raabe, lendo aqueles textos, conhecendo muito mais do Deus que ela tinha ouvido falar, visto alguma coisa sobre Deus, e agora ela estava junto do povo de Deus, lendo os conselhos de Deus. Às vezes uma pessoa que é estrangeira, que não está dentro da igreja, que não nasceu dentro da igreja, demonstra muito mais amor por Deus do que uma pessoa da igreja. Você já viu isso? Pessoas que chegam na igreja e de repente entendem pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, que é pecadora, e se arrepende diante de Deus, e começa a ter um amor tão grande pela palavra, né? E se dedica tanto à leitura, ao conhecimento de Deus, e às vezes pessoas que estão anos na igreja não fazem isso, né? Por que, né? Deus, ele trabalha em todos, mas o amor é diferente, né? Lembra, eu gosto muito da passagem de Marta e Maria, não, eu gosto muito de Marta, tá, irmãos? Marta é super necessária, mas Maria, em determinado momento, ela escolheu a melhor coisa, de estar na presença, aos pés do Senhor, coisa que o Josué falhou, né? No primeiro ataque a Ai, ele falhou, ele não estava aos pés do Senhor, ele estava muito impregnado com a vitória em Jericó, e ele não se colocou aos pés do Senhor. Irmãos, se a gente olha para a vida de Josué, ele era um homem de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, principalmente nós que somos líderes. Estar aos pés do Senhor é essencial para a nossa vida cristã, para o nosso ministério. Estar aos pés do Senhor é essencial para as vitórias que Ele tem para nós. Ele tem para nós. Nos usa como instrumento, mas Ele nos dá vitória. Amém? Você vai conquistar muitas coisas no Senhor, mas você tem que estar aos pés do Senhor. E ele fala aqui, ele continua falando, no 33, todo Israel com os seus anciãos, seus príncipes, seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os levitas, sacerdotes, levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenaram que fosse abençoado o povo de Israel. Então, sempre a gente lembrar do que Deus prometeu, e quando Deus nos concede a vitória, lembrar das promessas que nós temos também feitas para o Senhor, né? Eu acho tão bonito quando a gente acompanha um casamento que deu certo, com todas as lutas que tem o casamento, né? Eu tenho muito trabalho com a Zita, viu, irmãos? Mas eu sou perseverante. Ela não está aqui hoje, então eu posso falar, né? A gente como casal, a gente tem muitas lutas, mas eu vou falar para vocês, quando a gente persevera no Senhor, quando a gente coloca o nosso casamento nas mãos do Senhor, nós temos muitas vitórias. E quando a gente vê lá no fim da vida
dois velhinhos caminhando juntos. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito. E aí você vai perguntar, né, para o homem, né, por que o seu casamento deu tão certo? Fala, porque eu obedeci sempre a ela, né? Ele vai falar. Mas é bom caminhar juntos, mas com a direção do Senhor. O Senhor, Ele nos ilumina, como foi falado, Ele é luz, né? Ele é luz para nossos caminhos. Então, o que às vezes a gente pensa nesse texto, tanto da derrota como da vitória, é que a gente precisa buscar as respostas de Deus, né? Como que a gente pode saber da vontade de Deus? Às vezes, a vontade de Deus está escancarada na nossa frente, né? Como saber a vontade de Deus? Primeiro, a gente tem que saber a vontade de Deus pelas Escrituras. 2 Timóteo 3, esse texto ele é muito impactante para nós. O 16 e o 17, ele fala assim, toda a Escritura, tá? Às vezes a gente lê, eu acho que a gente lê o Novo Testamento, às vezes mais que o Antigo, mas quando ele fala de Escritura, ele está falando do Antigo, né? O Novo Testamento também, tudo é inspirado por Deus, mas a gente lê o Antigo Testamento enxergando Jesus, e dependendo de Jesus, a gente vai ter uma leitura rica da palavra de Deus. Então ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Para o nosso aprendizado, para a repreensão, para a gente repreender as pessoas, né? Para a correção, para a educação na justiça, porque Deus é justo, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então, o primeiro conselho que eu dou para você com relação a conhecer a vontade de Deus é lendo a palavra de Deus, meditando na Escritura. Não sei se você fez o exercício que a gente sempre fala no começo do ano, de ler toda a Bíblia nesse ano que passou. Você fez isso? Não sei se você fez, mas se você não fez, eu acho que eu tenho certeza que foi uma perda para você mesmo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Leia. Às vezes a gente vai passar por textos difíceis, como alguns momentos aqui em Josué, a gente vê situações difíceis, mas a gente aprende que Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito, e tudo aquilo que Ele nos ensina, né, é para a nossa caminhada, para a gente ser aprovado por Ele. Então a palavra de Deus vai nos limpando, né? Jesus fala na oração sacerdotal que eles estão sendo limpos pela palavra que você tem ensinado, né? Nós somos limpos pela palavra de Deus. Quando a gente lê e conhece mais a Jesus, nós estamos sendo limpos. Quando a gente se aproxima mais de Deus, Ele é luz que ilumina, e a luz de Deus ilumina e mostra o quanto que nós somos falhos, né? Nunca quando você estiver na presença de Deus, você vai achar que você está perfeito. Quanto mais próximo de Deus, mais você fala, eu preciso dele. Mais na presença de Deus, mais você tem noção do seu pecado, de arrependimento, né? De quebrantamento. Assim, Deus trabalha com cada um de nós, né? Então, primeira questão é conhecer a palavra. Segundo ponto é oração. Ora constantemente. Orai sem cessar. Buscar a presença de Deus, né? A gente sempre tem essa luta, né, do culto de oração ser quarta-feira e poucas pessoas vêm, né? Eu ia falar com o irmão Adilson, o pastor Adilson, que a gente precisa fazer antes do fim do ano um culto quarta-feira de oração aqui para a igreja. Para a gente estar colocando nosso ano que vem e o nosso ano que passou nas presenças do Senhor, né? Como meditação, como reflexão, nós precisamos disso, de buscar a presença de Deus.
Nós precisamos disso. Oração e dependência de Deus. Tem pessoas que falam assim, eu não oro, eu não peço nada para Deus porque eu vou incomodar Deus, né? É uma bobagem que não tem tamanho. Jesus orava e ele se colocava diante do Pai, geralmente de madrugada, porque durante o dia ele estava trabalhando, né? Então o momento dele com o Pai era prioritário para ele. Jesus, como nós sabemos, é Deus. Amém, irmãos? Então, o próprio exemplo de Jesus, por isso que os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar como convém, ensina-nos a orar. Ela ensina a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Josué podia ter orado antes da primeira batalha, seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a estratégia do Senhor? Né? Seja feita a tua vontade. Outra coisa que é importante, Provérbios 11, 14. Diz assim, o pessoal está abrindo ainda. Não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Eu tenho certeza absoluta que quando você precisa de um conselho e você está no temor do Senhor para esse conselho, você não está querendo ouvir mesmo o que você pensa, mas você está querendo ouvir a direção de Deus, você vai procurar uma pessoa que seja firme no Senhor. Espero que seja assim. Uma pessoa que pode te dar um conselho sábio segundo a palavra de Deus. Então, na multidão de conselheiros, né? Olha, eu estou com essa dúvida, não sei o que eu faço. O que eu faço com relação a esse assunto? Como que eu trato nesse assunto? O sábio vai falar, o que diz a palavra? Vamos ver o que a palavra diz, né? Jesus, né? Ele ensinava pelas Escrituras, né? Jesus, os caminhos que ele dava para as pessoas nunca era fora da direção que ele tinha do Pai, né? Então, procurar pessoas que possam nos dar uma resposta sábia, né? Outra coisa, isso aí está mais no âmbito da oração, está lá no Salmo 139. É um salmo bem conhecido, né? Versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração do salmista, no final do Salmo 139, está falando sobre uma dependência total de Deus. Não confiar no próprio coração. Nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa vontade, mas nós temos que submeter a nossa vontade à clareza da palavra de Deus, né? Sonda-me, ó Deus, né? Davi, se você estudar a vida de Davi, passou por muitos momentos em que ele tomava as próprias decisões, e ele sofreu muito por isso. Mas nos Salmos, quando ele coloca toda a vida dele diante do Senhor, né? É quase como se fosse uma confissão que nós lemos agora, né? Com os olhos de Davi, sobre a vida de Davi, mas também muitas coisas que nós vivemos, faz parte disso aqui. É não querer mais agir sem que o Deus esteja no controle. Dependência total de Deus, porque aí a gente não erra. Quando a minha sensibilidade à voz de Deus está há uma necessidade minha sobre eu querer conhecer a vontade de Deus.
Isso tem que fazer parte lá da minha vida mesmo, de tudo que eu tenho. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu não quero dar um passo sem que o Senhor me direcione. Essa intimidade é algo que é construída, né? Porque ele fala, conhece o meu coração. Deus conhece o nosso coração, a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Acã, quando pecou, Deus conhecia a intenção do coração dele. Por isso que Deus alerta, não façam e não se desvie da minha palavra, não tome aquilo que é impuro para a sua casa, não traga de fora o que não vai me honrar, não traga nada para a sua casa, que vá te afastar de Deus. Deus sabe todas as coisas, só isso já deveria fazer com que a gente tremesse nas pernas quando a gente tomasse alguma decisão. Sonda-me, Senhor, Deus conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha, ele está falando, olha, eu não sei, eu tenho medo de agir sem a tua vontade, sem a tua direção. Vê se há em mim algum caminho mau, porque o nosso coração é enganoso, ele leva a gente para alguma coisa que não, né? E guia-me pelo caminho eterno. É uma oração de total submissão a Deus e à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, né? Buscar a presença de Deus. Oswald Sanders, eu estava lendo e li até no dia da oração, ele tem uma frase que ele fala assim, estamos tão perto de Deus quando decidimos estar, não quanto desejamos estar, né? Quantas vezes você fala assim, você deseja estar perto de Deus? Eu desejo conhecer mais a palavra de Deus, eu desejo, né? A gente fala muito, eu desejo, mas a gente não age, a gente age conforme a nossa vontade, né? Então ele fala, estamos tão perto de Deus quando decidimos estar. Os nossos desejos têm que se tornar decisões. Eu preciso ler a Bíblia, leia. Eu preciso buscar na presença de Deus, a saber a vontade dEle, então busque, né? Eu preciso orar mais, ore, né? A gente sempre fala, eu preciso e nunca faz. Nós temos que fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração de fazer. Obediência, né? Prioridade, Deus é prioridade. E pode ter certeza, irmão, se você parar esse ano, rever esse ano todo, a maioria das coisas que você tomou como prioritária era a sua vontade, não a de Deus. Todos nós. Porque nós muito facilmente burlamos, né, a questão, né, nós nos tornamos muito religiosos, né, muitas vezes. E aparentemente a gente parece muito espiritual, mas estamos longe de Deus, né? O que a gente pode concluir essa manhã, né? Primeiro é quando a gente se sente derrotado, né? E a gente está querendo desistir, não dá mais, né? Ouça Deus falar, não temas nem te atemorizes, né? Reavalie as suas decisões e por que foi o fracasso. Lembre, Senhor, irmãos, se você morrer pelo Evangelho, você é vitorioso. Isso é bom a gente saber. Tem muitas pessoas que morrem por amor do Senhor, né? O Júlio deu um exemplo ontem muito bacana dos 30 mártires de Deus, né? Depois você pergunta para os jovens, aí ele vai falar para vocês. Mas quando a gente morre por amor do Senhor, na obra do Senhor, aquilo não foi em vão. A vitória nossa, nem a morte tem vitória sobre a nossa vida com Cristo, né? Fazer uma busca pela direção de Deus como um hábito e um estilo de vida. Cada momento busca a presença de Deus como algo natural, tem que ser natural. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, né? Eu falei que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas essa dependência de Deus tem que ser real na nossa vida, né? Renove as alianças com Deus, né? Às vezes quando eu vou tratar com um casal que
está pensando em separar, eu falo para eles assistir o casamento, né, o vídeo do casamento. O vídeo do casamento, tem muitas coisas que você vê ali e fala, puxa vida, e reveja os seus votos, né? E prometo ter fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza todos os dias da minha vida, né? Não é esse o voto? Reveja, mas principalmente aquilo que nós falamos para Deus, né? Tudo aquilo que nós nos comprometemos com Deus. E, por fim, descansar em Deus. Descansar em Deus e ouvir os seus ensinamentos. Aqui, Josué, nesse momento de desânimo, ele ouve Deus falar. E aí ele renova a fé, a esperança, tudo aquilo que tinha prometido. O desânimo se torna em coragem, né? Não temas, nem te temorizes. Toma essa gente e vai. Você é líder, você está na frente, pisa e vai embora. E essa multidão vai vir com você. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu não sei que música vocês vão tocar no final, mas essa música que nós cantamos no final é muito bonita. Se quiser cantar ela de novo, eu não conhecia. Tá bom? Vamos orar? Vamos, irmãos, vamos orar. Faça um voto com o Senhor nessa manhã, de buscar pela presença dEle, de um compromisso de leitura da palavra. Não precisa começar dia 1º do ano que vem a ler a Bíblia toda, não, começa agora. Começa a buscar pela presença de Deus, um livro, leia um livro, medita no livro, ore, e ore pelo fim de ano, ore pelo Brasil, ore pelo mundo que nós vivemos. Não pense que está tudo perdido, não está perdido, Deus está no controle, amém? Vamos orar? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, pela Tua palavra. Senhor, nós precisamos muito da Tua direção em todos os momentos, em todas as nossas decisões, mas precisamos que o Senhor sonde os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Deus, pelos Seus caminhos. Que cada passo que a gente dê, Deus, nesse fim de ano e no ano que vem, Deus, sejam passos em submissão ao Senhor, na busca pela intimidade que nós temos que ter com o Senhor. O Senhor conhece tudo sobre nós, Deus, mas nós ainda não conhecemos o Senhor totalmente. Nunca vamos conhecer, mas a cada passo que nós estamos em Sua direção, mais o Senhor nos santifica, mais o Senhor revela o que a gente precisa ser transformado e corrigido. E a Sua correção, Deus, pode ser amarga de princípio, mas se torna doce na nossa caminhada. Fala ao coração de cada um que está aqui nessa manhã, para que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.